Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos fazer alguns comentários sobre o uso da ivermectina em paciente com SARS-CoV-2, o vírus causador da doença COVID-19, in vitro. Esse artigo aqui, ele saiu aqui em junho de 2020, porém a gente já conhece o manuscrito dele. Foi colocado ainda, distribuído pela internet, quando estava no prelo ainda, ou seja, isso significa que ele estava sendo já finalizada a sua análise, pronto para publicação, esperando a sua vez, ele já foi divulgado, mas oficialmente ele só sai agora em junho de 2020. 7 espécies podem afetar os humanos, sendo que 3 podem produzir doenças mais graves. A gente tem o SARS-CoV-2, que é o causador da doença COVID-19. A gente teve já o SARS-CoV, que foi agente da pandemia de SARS, que teve nos anos de 2002 a 2003. E a gente tem o MERS-CoV, que foi o causador da síndrome respiratória que se propagou no Oriente Médio. Então esses são os 3 mais importantes, os 3 que podem provocar mais doenças. A história da doença COVID-19, ela começa com um paciente de 41 anos, que foi identificado no Hospital Central de Wuhan no dia 26 de dezembro. Foi feita uma aspiração do fluido broncoalveolar. O que se observou nesse fluido broncoalveolar é a presença de vírus da família Corona, parecidos com SARS e parecido com MERS. E o vírus foi posteriormente denominado SARS-CoV-2. No início, ele foi chamado de 2019 nCoV, mas finalmente ele foi nomeado como SARS-CoV-2, o causador da doença COVID-19. E aí se viu uma similaridade dele com o vírus que era presente em morcegos, já que esse tipo de animal na China já era hospedeiro. Para testar a atividade antiviral da ivermectina em relação ao SARS-CoV-2, foram utilizadas in vitro, em cultura, células Vero. São células que foram transformadas de células de rim de macaco e elas foram expostas ao SARS-CoV-2. Foi utilizado posteriormente 5 micromolar de ivermectina e o sobrenadante dessas células foram colhidas entre o dia 0 e o dia 3 para analisar por RT-PCR, ou seja, para ter uma análise bem precisa da presença ou não do RNA que codifica a presença do vírus. Então, após 24 horas, se observou uma redução de 93% da presença desse RNA viral na amostra e 48 horas essa redução ela aumentou para 98%. Então, o que a gente observa? Que existe uma possibilidade importante vista in vitro da ivermectina ser um potente inibidor da presença desse RNA mensageiro, indicando que ela pode combater o SARS-CoV-2. A vantagem da ivermectina é que ela possui bem menos efeitos adversos do que a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Então, nós podemos observar que ocorre uma redução razoável da concentração aqui de RNA mensageiro que codifica o SARS-CoV-2, indicando que até o 3º dia existe uma inibição significativa desses vírus da COVID-19 in vitro, em células não humanas, células de animais, nesse caso aqui de rim de macaco, com uma concentração padrão de 5 micromolar de ivermectina. Mas esses dados não são testes clínicos, mas eles indicam uma possibilidade importante de redução da carga viral em poucos dias de tratamento. Então isso tem que ser confirmado através de um teste clínico, como foi o caso da cloroquina e da hidroxicloroquina. O mecanismo de ação proposto para a ivermectina é que ela possa sequestrar os que a gente chama de fatores aqui, de transcrição, que são o nosso IMP-alfa e IMP-beta-1. Qual é a função dessas moléculas? É permitir que a proteína do coronavírus aqui, ela entre no nosso núcleo das nossas células. Isso não vai acontecer na ausência desses fatores de transcrição. E a ivermectina faria a captura desses fatores de transcrição. Então, o vírus conseguiria entrar na célula, mas não conseguiria ir para o núcleo. Se ele estiver dentro do núcleo, ele consegue assumir o controle da célula humana e fabricar novas cópias de vírus para serem liberados depois. Como a proteína do coronavírus não consegue entrar, ele não consegue tomar conta desse maquinário enzimático da célula e não consegue fazer cópias de si mesmo. Enquanto isso, se ganha tempo até que haja produção de anticorpos
e se consiga ficar imune. Então são necessários testes clínicos importantes a serem feitos daqui para frente com a ivermectina para observar se essa eficácia in vitro ela também se mantém quando a gente observa in vivo, testando no paciente, como foi no caso da hidroxicloroquina e da cloroquina, onde não se viu benefício e se viu aumento de risco de arritmias ventriculares, se viu aumento de risco de morte desses pacientes. Então a ivermectina é uma possibilidade importante que precisa ser avaliada, mas que pelo fato da sua baixa toxicidade se torna uma possibilidade importante a ser considerada. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!